Histórias assombradas. Belezoca, então vamos pro relato de hoje, que olha só o título. Quem acompanha o canal já imagina o que é que vem pela frente. Uma mesa preparada especialmente para vocês. Ah, filho, se alguém falar isso, coitado, às vezes a pessoa pode falar na inocência. Mas eu já ia ficar com as orelhinhas trocando. E falei, olha, eu trouxe esse bolo especialmente para vocês. Mais tarde eu como. Porque, rapaz, é um padrão. Vocês vão ver. Vamos lá. É uma moça. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, sou de Minas Gerais e tenho 35 anos de idade. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha cerca de 20 anos de idade. E isso me atormenta até hoje, quando me lembro. Os nomes já estão trocados. Bem na época, eu namorava o Mário. Mário era roqueiro, tocava baixo em uma banda. Eu também gostava e gosto ainda muito de rock, mas ele gostava de músicas com letras satanistas, sabe? Aqueles que blasfemam mesmo contra Deus e Cristo. É. Ele adorava falar palavrões, beber, ouvir música. Bom, quando ele e os amigos encontravam despachos na rua à noite, eles comiam e bebiam se tivesse vinho ou champanhe. E é aí que mora o problema, sabe? Todo esse desafio, esse desrespeito, né? Pô, tudo bem se você gosta de um certo tipo de, sei lá, é você, mas não desrespeite as outras coisas, tá? Que existem. Bom, eu namorava com ele, pois apesar disso, ele era muito carinhoso e muito gente boa com todo mundo. Eu o repreendi, é claro, por essas atitudes, pois sempre acreditei em Deus. Eu fazia minhas orações. Eu respeitava e respeito as religiões, todas as religiões. Eu pedi a ele para não falar palavrões, especialmente aquele com D, que eu não gosto nem de escrever, nem de pronunciar, pois sei que atrai o mal. Mas ele ria e continuava falando e agindo assim. Naquela época eu era, modéstia à parte, muito bonita. E ele também era. Eu tinha o famoso corpão violão, morena, longos cabelos, um rosto bonito da flor da idade. Quantos anos? Ela tinha 20 anos. E ele também tinha lindos olhos castanhos e se arrumava muito bem. Fazíamos, assim, um casal lindo, sabe? Algumas pessoas diziam até que parecíamos irmãos, tanto que combinávamos um com o outro. Tínhamos muitos amigos e conhecidos, pois, como Mário era de uma banda, sempre íamos para shows e eventos e nosso círculo de amizades e conhecidos era bem grande. Digo todos esses detalhes não para me gabar, nem nada disso, até porque para mim o mais importante é o caráter da pessoa e não a aparência. Mas eu contei isso sobre nós, pois é importante para que no final entendam o relato. Num sábado, fomos convidados para uma festa na casa de uma amiga de Mário, a Catarina. Convidamos Eduardo, o melhor amigo dele, para ir também. Confesso que antes de sair de casa, me deu um peso no coração, um sentimento estranho, pesado, como se algo não quisesse que eu fosse à festa. Minha mãe também falou: tem certeza que você vai sair hoje? E eu, é claro, sem motivo aparente para desmarcar tudo, eu fui a tal festa. Chegando lá, logo percebi que a tal Catarina olhou para ele diferente. Eu não conhecia ela, mas ele tinha muitas amigas e conhecidas de escola ou dos shows de música e nunca me deu motivos para ter ciúmes, então eu não tinha ciúmes. Enfim, eles disseram que eram amigos de escola e ela foi convidando a gente para entrar, muito gentil, mas assim, me olhando de cima a baixo, sabe? Quando entramos na casa, já tinha várias pessoas no quintal. Música, churrasco, enfim. Seria um ambiente de festa normal, fora a mesa central na sala, que logo destoou a normalidade e me chamou a atenção.
Sim, Ana, imagina assim, numa festa onde todo mundo tava ali espalhado, comendo, bebendo, dançando, havia uma mesa intacta, com comidas e bebidas. E ela logo foi dizendo: essa mesa eu separei especialmente para vocês. Ana, se fosse hoje em dia, após ouvir tantos relatos aqui, eu teria saído correndo dali, arrastado meu namorado e meu amigo junto. Mas na época eu era muito inocente. Éramos muito inocentes. Então, adivinha? Sentamos felizes para saborear tudo, pois havia uma bela garrafa de vinho no centro da mesa e na época nós amávamos tomar um bom vinho. As comidas eu nem me lembro bem. Eu sei que eram salgadinhos de festa, coxinhas, etc. E salgadinhos esses tipo chips de milho também, sabe? Bom, bebemos todos do tal vinho e comemos as comidas. A amiga do Mário olhava satisfeita e conversava gentilmente conosco. Eu lembro que pouco tempo depois o Eduardo ficou estranho. O Eduardo era o amigo, né? Melhor amigo dele também. Depois de um tempo, o Eduardo ficou estranho. Ele ficou muito calado. Não falava mais nada. Na época eu não achei estranho, porque ele era meio caladão mesmo, sabe? Mas o Mário começou a ficar muito estranho também. Os olhos vidrados, tossindo como se tivesse engasgado. Dava crises de tosse nele. Aí ele tomava mais vinho e melhorava. Depois voltava outra crise. Ele falou que estava engasgado com alguma coisa dura. Um osso, talvez. Estava tipo preso na garganta dele. Guardem essa informação. Mas não tínhamos comido nada disso, tipo nada com osso. Então eu sugeri para a gente ir embora. Ainda era cedo, mas algo estava estranho e eu quis ir embora. Eduardo foi para sua casa e eu e Mário fomos juntos, pois ele sempre me deixava em casa e depois ia para a casa dele. No caminho, Mário estava estranho. Ele estava rindo estranho. Foi quando, numa rua mais deserta, ele me encostou em uma árvore e começou a me tocar, me beijar. Gente, nesse momento eu tive certeza que algo estava muito errado. O toque dele era completamente diferente. Já estávamos juntos há anos e eu conhecia a forma como ele me abraçava e tal. E naquele momento era como se outra pessoa estivesse fazendo isso. Ele quis então tocar outras partes ali e eu disse que não, pois eu estava naqueles dias também, sabe? Ele disse que não tinha problema e quis continuar. Nesse momento eu o empurrei e olhei nos seus olhos. Gente, eu juro que os olhos dele estavam negros. E isso me arrepia até hoje quando eu me recordo. Na hora eu fiquei tão atordoada que eu saí correndo. Eu fui sozinha para casa. Não sei nem que rumo ele tomou. Naquela época nós não tínhamos celulares, somente telefones fixos em casa, com os quais obviamente não nos telefonávamos à noite, pois o toque acordaria a família toda. Então, não fiquei sabendo para onde ele foi ou como chegou em casa. Na verdade, acho que naquela época, se ela tinha 20 anos e hoje ela tem 35, até tinha celular, mas não era comum todo mundo andar com o celular. Não era todo mundo que tinha, acredito eu. Porque foi há 15 anos atrás, certo? Então, acho que já tinha sim, mas talvez não fosse tão comum. No outro dia de manhã, liguei para a casa dele e sua mãe disse que ele já havia saído para trabalhar. Ele trabalhava no supermercado, então os domingos também trabalhava até meio-dia. E aí eu fui me encontrar com ele somente à tarde, quando ele saiu do trabalho. Quando o vi, quase não o reconheci. Ele estava pálido, os olhos avermelhados, como quem chorou muito, e parecia mais magro. As mãos tremiam levemente. Então, ele me contou o que aconteceu no dia anterior, quando o deixei sozinho lá na rua após aquela festa. Ele contou que não sabe como chegou em casa, que não entendia como ele ficou tão bêbado, afinal estávamos acostumados a beber muito, e naquela festa bebemos nós três juntos só uma garrafa de vinho. Foi muito pouco.
Ele só lembra que às 5 da manhã, foi acordado pelo despertador. E aí ele foi para o trabalho, chegando lá, deu muitas crises de tosse, como se estivesse engasgado com alguma coisa. Um colega dele de trabalho, o José, era de igreja evangélica. Viu aquilo e o chamou para os fundos da loja. Foi lá que tudo aconteceu. O Mário disse que se lembra de muito pouco e a partir daí ele disse que ele se lembra de muito pouco a partir daí. Somente das orações e que ele tossia sem parar, até que numa ânsia extrema de vômito, ele vomitou algumas coisas pretas. E era cabelo. Sim, cabelos. E o pior, uma grande espinha de peixe. Gente, ele falou que era uma espinha de peixe longa, tão longa quanto um dedo. A questão é que na festa nós não comemos peixe. E Mário afirma que também há tempos não havia comido peixe. Depois que ele voltou ao normal, José contou que ele manifestou um espírito, um demônio, como dizem os evangélicos. E esse espírito xingava coisas, blasfemava e falou que foi muito bem pago pela amiga dele, a Catarina. Tinha que ser de maledite. Isso aqui é uma maledite. O tal espírito contou que ela fez um trabalho para que os dois pudessem ficar juntos. Eu ia xingar, mas não tô no proibidão. Sim, ela queria namorar com ele. Então fez um trabalho e batizou todos aqueles alimentos que nos deu naquela noite na festa, especialmente para nós. O objetivo era claro, era para eu brigar feio com ele e nos separarmos, e ele namorar com ela. Mário me contou isso às lágrimas. Eu nunca tinha visto ele chorar, foi a primeira vez. E ele chorava como uma criança. Ele estava também muito assustado, olhando nos olhos, sabe? José, é claro que o alertou a buscar mais a vida espiritual, a deixar de blasfemar contra Deus, essas coisas. Afinal, se ele fosse mais firme com Deus, talvez isso não tivesse tido forças contra ele. Disse que Deus revelou ainda que um outro amigo de Mário havia feito um feitiço contra nós também. Como disse no início do relato, éramos um casal perfeito, nos dávamos super bem, e isso, é claro, despertou inveja de muitos. O objetivo era nos separar e nos adoecer. Eu deveria inchar até ficar doente e ele também. José orientou Mário a ir à minha casa, buscar especialmente uma boneca que estava em minha posse e queimar tudo que Mário havia me dado de presente nos últimos tempos. Peraí. José orientou Mário a ir à minha casa, buscar especialmente uma boneca que estava em minha posse e queimar tudo que Mário havia me dado de presente nos últimos tempos. Então eu, é claro, aceitei e fomos lá para minha casa. Mário começou a vasculhar o meu quarto e a pegar tudo que havia me dado. Eu não me lembro todos os objetos, mas dentre eles havia CDs de black metal, camisetas pretas, uma pequena caixa de madeira muito linda. Essa caixa era muito bonita, toda incrustada de pedrinhas coloridas como quartzo, etc. Eu gostava muito dela. Ela era maior do que uma caixa de sapatos e nela eu guardava alguns CDs. Ele disse que ganhou de um amigo, Ele disse que ganhou de um amigo que outra amiga havia confeccionado quando estava na prisão, ou outro amigo havia confeccionado quando estava na prisão. Outro objeto era uma boneca. Assim que batemos os olhos nessa boneca, lembramos das palavras do José. Essa boneca ele também havia ganhado de um amigo. A boneca tinha os olhos pintados de preto, roupinha preta e vários alfinetes fincados na cabeça. Era tipo o Pinhead do filme Hellraiser, sabe? Sei. Eu achava a boneca gótica, assim, eu não via nada de mal nela, era só aquele estilão gótico.
Mas lembro que quando o Mário me deu essa boneca, assim que eu cheguei em casa, minha mãe a olhou e disse que não gostou. Mas também, né, a boneca meio perturbada, né? Ela não gostou mais da boneca. Que não queria aquela boneca na nossa casa, ela disse. Eu desobedeci, é claro, e a boneca estava lá no meu quarto. Na hora, é claro, soubemos quem nos fez o feitiço, afinal, Mário sabia quem havia lhe dado a boneca. E esse tal amigo, chamado Marcelo, era também da banda e sempre comentava como nós dois éramos um casal legal e me elogiava sempre. Ainda vasculhando as minhas coisas, achamos uma foto minha. Eram aquelas fotos tiradas na máquina e reveladas, sabe? Sim. Foto normal que tinha que revelar. Nessa foto eu estava em um show, sentada ao lado de Mário. Somente vendo essa foto e comparando com outra, foi que notei como eu realmente estava inchada. Sim, gente, eu digo inchada, pois quando engordamos naturalmente é uma coisa, mas na foto dava para ver claramente que o meu rosto e o colo um pouco assim desproporcionais, como se só algumas partes estivessem inchando, sabe? Eu fiquei chocada ao ver isso e mais ainda de pensar como eu não tinha reparado nisso. Enfim, usamos a tal caixa de madeira para carregar todos os demais objetos para fora de casa. Eu peguei álcool e fósforos. Quando saímos de casa e íamos para o quintal queimar essas coisas, a minha cachorrinha nos cercou no meio do caminho e começou a rosnar e latir. Gente, eu juro que a cachorrinha olhava para o lado do Mário, como se tivesse mais alguém ali, e rosnava sem parar. E ali não tinha ninguém. Olha, eu me arrepio toda quando me lembro disso. Nesse momento, eu tive mais certeza ainda de que tudo era verdade. Eu, com muito custo, acalmei a cachorrinha para podermos passar. Jogamos tudo no chão e ateamos fogo. Eu joguei álcool e mesmo assim o fogo não pegava. Foram inúmeras tentativas até uma pequena chama surgir. E quando queimou, escorreu um líquido preto. Olha, pode ser devido a alguma coisa preta que queimou ali, mas eu achei isso também estranho, pois saiu muito líquido e queimamos coisas que a princípio não derreteriam e provocariam aquele líquido todo, sabe? Mas enfim, a boneca o Mário levou para o José e ele na igreja arrancou a cabeça da boneca. E era daquelas com corpo de pano e cabeça e demais membros de plástico. Bom, de dentro da cabeça dessa boneca caíram cinzas, cabelos queimados e um papelzinho enroladinho. Mas não me lembro mais o que é que estava escrito no papel. Era algo em latim, eu acho, algo assim. José disse que poderíamos ir tranquilos para casa, que ele e o pastor se encarregariam do resto mais tarde no culto. Eu confesso que eu fiquei muito chateada quando descobrimos que o Marcelo fez esse trabalho. Sabíamos que ele gostava de ocultismo, etc., mas fazer algo assim para nós, para mim. Afinal, ele era também meu amigo. Nós gostávamos muito de conversar, etc., sabe? Estávamos sempre juntos nos eventos, nos shows e conversávamos pra caramba, era meu amigo. E eu, nem Mário, jamais fizemos algo de mal para ele. Eu acredito que ele fez isso por inveja do Mário, ciúmes, a sua posição na banda e no nosso namoro. Acredito que ele fez isso por invejar o Mário, a sua posição na banda e o nosso namoro. Afinal, ele nunca dava certo com nenhuma namorada. Olha, eu nem preciso falar que após isso, o Mário mudou seu estilo de vida. Ele jogou fora todos aqueles CDs com músicas que blasfemavam, roupas pretas e outros objetos. Ele parou de falar palavrões. Notei o quanto eu e ele emagrecemos, digamos assim, ou desinchamos nas semanas que se seguiram. Voltamos à nossa aparência normal. Cortamos, é claro, a amizade com Marcelo e nunca mais vimos a tal da Catarina.
O Eduardo, nosso amigo que estava na festa conosco, ele ficou bem. Até onde sabemos, não lhe aconteceu nada de anormal e até hoje ainda nos falamos. Eu e o Mário ainda namoramos alguns anos mais, ainda namoramos alguns anos a mais, porém terminamos depois. Hoje em dia eu sei que Mário começou a frequentar uma igreja evangélica e tornou-se pastor. Bom, como sempre diz minha mãe, há males que vêm para bem. Catarina, com seu trabalho, conseguiu de forma indireta nos levar até José, o qual descobriu outro trabalho que havia sido feito por Marcelo contra nós. Sem ela, talvez jamais saberíamos e talvez o pior tivesse acontecido. Essas pessoas tentaram nos fazer o mal, mas acabaram por trazer Mário para um estilo de vida muito melhor. Não somente por estar em uma religião, mas também por respeitar mais as coisas espirituais. Eu, como disse, sempre acreditei no espiritual, mas esse acontecimento também serviu para reforçar a minha fé. Afinal, lembra aquele mal-estar antes de ir para a festa? Com certeza foi meu anjo da guarda ou algum bom espírito tentando me alertar e impedir que eu fosse. Então fica o alerta para vocês. Se sentirem esse peso no coração antes de ir a algum lugar, não vá. Invente uma desculpa e se você for obrigado a ir, ore, peça a Deus toda a proteção possível. Cuidado também com presentes que vocês ganham ou trazem para suas casas. Eu sei que eu fui totalmente ingênua. Se tivesse escutado a intuição da minha mãe ou simplesmente minha própria intuição, não teria ficado com aqueles objetos em casa. E aos assombrados de plantão nem é preciso dizer, mas se você é novo no canal, lembre-se disso. Muito cuidado com as coisas, especialmente para você. Uma mesa com comidas e bebidas especialmente para você, eu fiz essa comida especialmente para você, não comam, não bebam, e isso é muito sério. Bom, esse foi o meu relato. Ressalto que usei as palavras trabalho e feitiço somente para definir o que fizeram contra nós e não para desmerecer nenhuma religião. Eu confesso que foi difícil para mim escrever isso, pois é algo que, na verdade, eu quero apagar da minha memória. Eu me arrepiei enquanto eu lembrava certas partes, mas acredito que contando aqui, assim como outros relatos, possa ajudar as pessoas a se policiarem em quem elas confiam e manter acesa a sua fé. Algo curioso que eu não entendi até hoje é o porquê do Mário ter vomitado uma espinha de peixe. Qual o significado tem? Que significado teria isso? Se você, Ana, ou algum assombrado souber, eu fico agradecida em saber. Muito obrigada por ler, Ana. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Eu não sei da espinha de peixe. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas, sei lá, era uma coisa que, meu Deus, materializou ali, né? Os negócios que materializam, cabelo, que nojo. E o espinha de peixe tem algum significado? Para colocar, tipo, deixar engasgado com alguma coisa assim, com espinha de peixe. Ainda bem que o moço, que ele vomitou essas coisas, porque aí já, acho que metade das coisas já foi embora, né? Ou tudo, sei lá. Mas não sei, se alguém souber, deixa aí nos comentários. Gente do céu, olha só. Ai, meu Deus, já fico com alguém falar que fez especialmente pra... Não é? Você fica com a orelha trocando aí. E olha só, é o que ela disse mesmo. Se a moça não tivesse feito lá o negócio dela, eles nunca iam imaginar que esse amigo teria feito isso também pra, sei lá, adoecer, separar, sei lá o que, o casal. Olha só. Credo. Bom, depois a gente fica com medo dos espíritos ainda. Tem que ter medo desse povo vivo ruim aí. Bom, pessoal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.